Olá, o CBG-Com é um projeto de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a sua formatura. Hoje, teremos a alegria de conversar com a Alice Dália, que se formou no ano de 2018 e atua atualmente na Escola Britânica. E aí, Alice, diz pra gente, por onde você anda? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Essa pergunta me faz pensar em várias coisas. Eu ando atualmente pelo mundo encantado das palavras, das letras, que é o que eu estou descobrindo a cada dia que me faz feliz, é uma zona de conforto para mim. Eu atuo em biblioteca escolar, como você disse, na Escola Britânica, e os desafios da biblioteca escolar têm me feito uma pessoa melhor, assim, eu acho. E faço pós-graduação atualmente em literatura infantil e juvenil na Universidade Cândido Mendes. E a convivência também com os meus colegas e os professores, tudo isso me tem feito muito bem para mim. Eu ando por aí, pelo mundo das palavras, das sensações e da vida, me jogando, assim, tentando me jogar. Também sou pernalta, então, pela pandemia, por todas essas questões, né, obviamente, não tenho praticado, mas é um mundo, assim, muito confortável para mim, é muito gostoso. Bem, eu primeiro quero dizer que eu te agradeço muito de você estar aqui falando com a gente. É sempre uma alegria, a gente está sempre próxima, né? Porque a gente dialoga, né? Assim, tem um diálogo de parceria com essa questão da biblioteca escolar, que todo mundo sabe que é a minha paixão mesmo. Depois eu quero dizer que eu adorei o seu cenário, é incrível, eu preciso de cenários desse para as lives que eu participo, porque o meu cenário está muito feio. Eu vou arrumar, vou combinar com o CBG-Com, que eu preciso arrumar meu cenário assim, bonito igual o teu. E aí, Alice, a gente enfrenta um monte de dificuldade depois da graduação, né? E você acabou de falar que você foi para a biblioteca escolar. Você esperava isso no decorrer da tua formação dentro da universidade? Sempre foi essa a tua paixão ou você se descobriu apaixonada depois? A biblioteca escolar procurou por você ou você procurou por ela? Olha, difícil, viu? Eu venho de uma jornada longa na área da educação. Eu me formei no ensino médio já como professora primária, né? Me formei em colégio normal. Então, eu já tinha essa experiência. Eu tentei fugir da escola porque eu me frustrei, não consegui me encaixar muito bem ali na sala de aula. Mas acabei e fui para a biblioteconomia por outros motivos, não para ir para a escola. Mas só que eu fui formada bibliotecária dentro da escola. Foi as escolas por onde eu passei que me formaram bibliotecária. Porque eu não fui uma aluna muito boa na graduação. Eu não valorizei tanto quanto eu acho que a graduação hoje eu vejo que ela merece ser valorizada. Mas eu valorizei muito os estágios que eu fiz. Logo, eu me lembro que um dia antes de começarem as aulas no primeiro período, eu comecei o meu estágio em uma escola, porque eu vi uma vaga e eu já estava matriculada, eu falei, já sou aluna, então vou tentar essa vaga. E consegui. E aí minha jornada começou aí. Eu sempre passei por escolas. Eu tenho uma experiência em empresa, que foi na Globosat, que foi, assim, uma experiência riquíssima, fundamental para a minha formação enquanto ser humano, mas todas as outras foram em escola. Então, eu acho que... E eu valorizei, durante o período da graduação, muito mais o estágio do que a própria
jornada dentro da universidade, né? O que eu sinto hoje que é uma pena mesmo, porque eu poderia ter vivido muito mais em extensão, pesquisa, que eu não vivi muito, mas foi válido também. Posso falar? O que Pode. é ser uma boa aluna? Olha só, eu vou te confessar uma coisa. Você foi minha aluna. E eu lembro direitinho, uma vez eu dando a nota, não sei se você vai lembrar disso. A porta da sala estava fechada, a gente estava do lado de fora, a gente ainda dava aula no C3, lá em cima. Né? Eu estava dando de uma prova, que é coisa que eu não gosto muito. Quem é meu aluno sabe que eu não acho que esse é o tipo de avaliação que combina com o que eu acredito. Então, eu não uso isso raramente. E nesse ano que você foi, eu usei. E eu lembro direitinho que você não se saiu muito bem na prova, mas você sempre foi para mim uma aluna super especial. Não é porque eu estou te falando, não. Não é da tua frente, não. É porque eu vi em você um grande potencial. Lembra que a gente conversava muito sobre a questão da biblioteca comunitária, sobre as suas ideias de projeto. Então, na minha percepção como professora, isso é que é ser um aluno bom. Para mim, isso é um aluno bom. Porque nem sempre o aluno que só tira 10, que tem aquela questão super aplicada da participação ativa. Que participação é essa? Para mim, você era brilhante no sentido das suas ideias. Quando você fala que foi para a Globosat, foi super legal, você aprendeu muito, mas você já chegou ali com uma bagagem, porque a gente tem uma ideia, sabe, Alice? Isso é geral, não é só na biblioteconomia, não. Eu já percorri outras áreas, de que a gente chega na escola, e quando eu falo escola, eu falo de universidade também, é como se fosse um saco vazio, a gente não aprende tudo ali. A gente já vem preenchido de coisas. E você, para mim, sempre foi uma pessoa super preenchida. Você é toda colorida como esse cenário que está atrás de você. Porque as suas cores são as coisas que você traz. Então, eu sempre vi um potencial em você. Não é por acaso que agora você está nessa formação da literatura infantil. Aliás, lá nesse curso que você vai fazer, tem grandes amigos meus que dão aula ali, né? Você fala até que foi minha aluna, porque tem grandes amigos de muito tempo, amigos de jornada, de trabalho, e que você vai só acrescentar mais e tenho certeza que vai te abrir muitas coisas. E a vida é assim, a gente não aproveita tudo, porque a festa, às vezes, a gente não consegue comer todos os doces. A gente sai com uma vontade de querer mais, e é essa vontade que te impulsiona e agora para uma pós-graduação. E eu acho isso muito rico. E porque eu sei que é rico, conta pra gente. O que você tem desenvolvido além do seu trabalho na escola? Eu sei que tem novidade aí na rede. Conta pra gente te seguir lá no Instagram, fala aí. Atualmente eu tenho tentado conectar o que eu acredito com a prática do meu dia a dia, né? E que lindo tudo isso que você falou, muito obrigada. E é o que eu acredito, é muito da minha resistência que eu tive ao longo dos anos de sentar na cadeira da sala de aula, embora eu saiba a importância que isso tem, foi porque eu fui encontrando essa resistência também da parte da instituição e de muitos professores, não digo da UFRJ, eu digo da vida mesmo. Porque eu me formei, por exemplo, num colégio normal e que tinha bastante essa resistência de explorar a gente enquanto educadores, sabe? Estavam formando educadores, pessoas que iam alfabetizar outras pessoas e tinha ainda uma coisa quadrada de não deixar a gente pensar com a nossa cabeça e eu tinha muito problema com isso. E atualmente eu tento conectar o que eu acredito com a minha prática. E isso é uma tarefa muito difícil, né? Porque a gente enfrenta o mercado de trabalho, enfrenta todas as dificuldades que são da vida mesmo e nem sempre a gente pode fazer tudo que a gente acredita. E aí eu comecei esse perfil no Instagram, onde eu compartilho um pouco sobre a minha prática, compartilho um pouco das minhas vivências. O perfil chama Aprofundar, justamente por essa ideia, porque eu quero aprofundar a prática, as discussões na prática educativa, né, para além da sala de aula. E isso vem muito da minha prática da perna de pau, por exemplo,
eu vivo na rua e eu vejo, cara, isso é uma prática educativa, sabe? A gente brincar é urgente, né? Eu ouço muito essa frase e eu não posso concordar mais, assim, brincar é urgente. E formar seres humanos é fundamental também, né? Não só no conteúdo. E aí eu estou com a Adília, uma colega minha da graduação também, estudou comigo, acho que estudou, mas ela é da mesma faculdade que eu. A gente criou um clube de leitura para pessoas apaixonadas por mediação de leitura, e aí a gente está tocando esse projeto juntas, e eu estou começando a entrar aí na área como eu disse, vivendo o mundo das letras, né? De forma bem prazerosa, no meu tempo, da forma que eu acredito, fazendo do meu jeito. Então, é igual a você, Adília, né? Eu sou apaixonada pelas palavras e pelas letras. Então, tudo que vocês falam soa em mim como uma música. A palavra aprofundar. Olha que palavra bonita, né, que você escolheu. Você já viu a dimensão dessa palavra? E como ela tem relação com a biblioteconomia e com a biblioteca escolar, que é o teu foco, que é o meu, e com a palavra mediação de leitura, né? Eu fico tão feliz de ver que vocês são pessoas que estão buscando esse sucesso, mas um sucesso feliz, sabe? É aquela coisa, é urgente brincar, porque a brincadeira, ela me faz feliz, né? Porque a brincadeira também é arte. Uma vez me perguntaram qual era a definição de arte para mim, né? E a maior definição que eu encontrei é que a arte é travessura. Porque a gente, quando é artista, a gente é travesso. A gente não tem medo de explorar, de criar. E isso eu acho maravilhoso dentro da nossa profissão como bibliotecários, e principalmente dentro de uma biblioteca escolar. Nas escolas hoje, como a Ruth Rocha fala no texto dela, quando as escolas eram de vidro. Uma escola de vidro é quando as crianças ficam dentro de tubos de vidro, não podem se movimentar, não podem ter ideias. E não é isso que a gente quer nesse espaço, né? Então, me diz, qual você acha que é o diferencial na instituição, no contexto que você atua hoje dentro da biblioteca escolar? Qual é o diferencial? O que faz desse espaço tão maravilhoso ser diferente, ser amado por nós, enquanto bibliotecários, e por aqueles que frequentam, esses leitores, sejam crianças, jovens ou adultos? Fala para mim, qual é o diferencial dessa biblioteca para você? Olha, eu acho que o diferencial é a tentativa de humanizar a prática educativa mesmo, de ver o usuário, né, o leitor, como um ser humano integral. A prática, a leitura não serve só ao intelectual, e a gente precisa muito conseguir assimilar essa ideia, assim, sabe? Tipo, a gente precisa muito parar de negligenciar o bem-estar, a felicidade, o conforto, porque a gente prioriza muito o intelectual como única saída para você resolver todos os seus problemas, sua vida, você ser um ser humano melhor. Mas falta aí explorar um pouco mais os outros sentidos. O tato, o visual, o paladar, sabe? É você ter contato com as pessoas, é você humanizar mesmo a prática educativa no sentido de ver um ser humano ali, não só A biblioteca escolar te proporciona tudo isso, né? Porque Sim. é o objeto livro, né? É o tocar, é o ver, toda aquela possibilidade da construção. A leitura tem que ser uma paixão, porque se não for, ela vira uma obrigação e fica chato. Você tem que fazer o outro se apaixonar. Eu não vejo um bibliotecário de uma biblioteca escolar uma possibilidade de trabalhar ali se ele não é um leitor. E quando eu falo leitor, não é aquele que decifra os signos, mas é aquele que se apaixona
pela palavra dita, né? Aquela palavra que te pega e te aprisiona para sempre, né? Quando você se apaixona por uma leitura, você começa a se tornar um leitor. E aí são as suas escolhas, e nós, como bibliotecários de biblioteca escolar, temos que permitir que esse leitor que chegue ali se apaixone por aquilo. Mas para isso, você precisa se apaixonar antes. Você não concorda, Alice? Concordo totalmente. Totalmente. A gente precisa entender que a leitura não pode servir só ao propósito mercadológico, intelectual, e competitivo. Porque aí a gente é essa ideia que cria toda essa estrutura de achar, por exemplo, que a literatura infantil não é válida. Porque, afinal, quem consome ela, embora não somente, mas na ideia geral, né, que são só as crianças, e as crianças não têm capacidade de pensar. Que ideia é essa, sabe? É esse tipo de pensamento. Assim, quando você traz a sua página no Instagram, aprofundar, né? Que essa palavra eu acho linda. A literatura infantil é super profunda, você não acha? Ela não é rasa. Sim, ela é muito profunda e ela serve a propósitos muito mais profundos também do que simplesmente ser raso, como as pessoas querem afirmar, sabe? Algumas pessoas. Habitat, né? Meio lição. Nada disso, né, Alice? Não é um passatempo qualquer, sabe? Sim. E a biblioteca escolar também não pode ser o lugar do castigo, o lugar faltou o professor, manda para a biblioteca, né? Ela tem que ser um espaço significativo dentro da escola. E como é que é na escola que você atua? Como é que é esse trabalho? Como é que ela funciona? Conta para gente. A escola onde eu trabalho, ela tem 3 bibliotecas, né? As bibliotecas são divididas por segmentos, né? E eu trabalho que eles chamam de Upper Primary, que é o ensino fundamental 2, 1, 2 ali. E os alunos têm aulas de biblioteca, que não seria aulas de biblioteca o nome, assim, mas a gente não tem uma tradução perfeita, né? Assim. E nelas, então, toda semana as turmas vão uma vez por semana ter aulas de biblioteca, lá onde a gente trabalha com eles competência em informação, práticas de pesquisa, a formação do leitor mesmo, mediação de leitura, todas essas coisas. E fora desse período das aulas, eles também podem ir à biblioteca nos outros períodos, como intervalo, né, início das aulas, final das aulas. Na escola onde eu trabalho, a leitura é muito disseminada mesmo. Tem na escola as 3 bibliotecas, nos corredores tem o espaço de leitura, na sala de aula tem livros que os professores trabalham, então a leitura lá é bem forte, assim, eles trabalham com a leitura a todo momento, né? E assim, a literatura trabalhada lá tem alguma obrigatoriedade de ser uma literatura mais voltada para a questão, porque é britânica, né? Ou não? Trabalha a literatura brasileira também? Trabalha toda a literatura mundial? Como é que é isso? Sim, a gente tem uma seção só de livros em português que não sejam tradução, né? Porque senão fica uma cópia da seção dos livros em inglês para o português. Então, a gente foca mesmo nos livros que foram escritos em português por autores brasileiros, de países de língua portuguesa, né? Ah, que legal. E tem assim, tem uma obrigação, segue assim, por exemplo, quando eles vão estudar, porque você está com o ensino médio, né? Então eles se preparam para o Enem, como todos do ensino médio, não é isso? Não, eu fico com o ensino fundamental 1. Desculpa, entendi que era o médio. Desculpa, entendi errado. Ah, tá. Então você trabalha com ensino fundamental 1. Isso. Tranquilo. Por que esse nome tem que ser aula de biblioteca, não pode ser para gostar de ler? Eu não sei como isso ficaria em inglês. Não é aula de biblioteca, não. É porque
no schedule fica só library, né? É a hora que eles têm que ir para a library ter a aula. Então, em português eu acabo falando aula de biblioteca, mas não é bem uma aula de biblioteca. É uma mediação de leitura, é um encontro, é a competência informacional, tudo isso. Isso. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E essa seleção desse acervo, como é feito? Vocês acham que vocês têm essa participação nessa seleção, nessa composição do acervo? Vocês podem indicar coisas ou não? Como é que é feito isso? Não, lá a gente não tem participação, é a gente que faz mesmo. Somos a equipe da biblioteca. A biblioteca tem um budget anual, né? E aí o orçamento anual. E aí a gente que escolhe, a gente que faz. Os eventos somos nós que decidimos também. Vocês vão para catálogos, vocês vão para livrarias, vocês leem livros? Como que é feito isso? Sim, a gente vai para catálogo, a gente vai para ver os eventos, a gente vê premiações e principalmente a gente vê o que está faltando no acervo. Por exemplo, está faltando acervo sobre povos astecas e maias, sabe? A gente procura livros de povos astecas e maias para poder colocar no acervo. Assim. Então, no nosso acervo, a gente tenta... Temáticas de sentimentos, por exemplo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu não sei se há uma integração da biblioteca escolar com a escola como um todo, com a orientação pedagógica, com a coordenação pedagógica, com a psicológica, se a parte de psicologia da escola, porque muitas vezes, né, eu tenho essa experiência, eu trabalhei 4 anos numa biblioteca escolar e a gente tinha uma integração grande. Tudo, muitas vezes a gente sabe que essas áreas da escola administram conflitos e muitas vezes esses conflitos eram resolvidos através da literatura e isso era muito discutido na biblioteca. Existe isso na escola de vocês? Sim, totalmente. Como eu disse lá, a leitura ela é disseminada por todas as áreas e assim, é porque o currículo deles é um pouco diferente. Então, vamos dizer assim, esse semestre, as turmas do primeiro ano vão estudar terra e espaço, né? Aí, nesse tópico, nesse grande tópico, terra e espaço, eles vão estudar as estações do ano, as diferenças culturais no mundo, por conta dos climas e da influência, né? Das questões ambientais. Vão estudar os planetas e etc. E aí, eles precisam ir na biblioteca, e como eles vão toda semana também, procurar livros e fazer pesquisas. Então, a biblioteca precisa abranger todo esse currículo deles, né? Que trata sobre cérebro, que trata sobre espaço e terra, que trata sobre as questões culturais, e lá é muito forte também na pedagogia da escola, no projeto político-pedagógico da escola, a questão de formar cidadão mundial, né, assim que eles chamam, que consigam entender o mundo e a globalização, né, para todos... Porque atualmente as pessoas estão se conectando cada vez mais e a distância está ficando cada vez mais curta, né, entre os povos. E aí eles têm essa preocupação de formar as pessoas que consigam entender as diferenças culturais do mundo, né? Então a biblioteca é muito... A nossa biblioteca, eu tenho muito orgulho de dizer que ela é muito, muito boa. A gente tem material muito, muito bom mesmo. Então, É um privilégio, né, Alice, para você e para os alunos que lá estudam. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade do nosso país, né? Que isso é uma minoria. Isso, às vezes, deixa a gente triste, né? Porque podia ser para todos, né? Mas, infelizmente, é para poucos, né? Que bom que você tem essa oportunidade de estar lá, que bom que esses alunos têm essa oportunidade de ter esse acervo, de ter você como bibliotecária, de ter esse espaço dinâmico, atraente, divertido, né? Porque uma biblioteca escolar, na minha concepção, ela tem que ser extremamente divertida. É assim que eu vejo a biblioteca de uma escola. Mas diz para mim, e os seus projetos futuros? Quais são?
Meus projetos futuros, estou quase todos envolvidos. Agora? O futuro é agora? Sim, sim, com certeza. Como eu disse, eu acho que eu tenho evoluído muito como pessoa e eu acho que os meus projetos todos são voltados para isso. Eu quero cada vez mais fazer o que eu gosto, assim, conseguir, porque eu tenho essa sorte de fazer coisas que eu gosto e eu quero continuar nesse caminho. Eu quero expandir a minha atuação, porque eu gostaria de atuar com adultos também. Eu gostaria muito de trabalhar em centro cultural, museu, são áreas também que eu gosto. Se eu tiver a oportunidade de experimentar um dia, vou ficar muito feliz. E os meus projetos vão por aí. Eu quero explorar mais a cultura popular brasileira, porque é uma coisa que eu sou apaixonada e a literatura está me fazendo ser cada dia mais apaixonada pela cultura brasileira também. E é isso, é viver do que eu gosto, assim, fazendo o que eu acredito. Esse é o meu projeto. Quando a gente vive do que a gente gosta, Alice, o trabalho é só uma consequência, né? Então, a gente tem que ser feliz em primeiro lugar. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Acho que eu digo isso no primeiro dia de aula, quando eu conto uma história e os alunos olham a história e pensam: poxa, mas como é que ela conta isso? Porque isso vive dentro de mim. Eu não tenho como não ser feliz no que eu escolhi fazer, né? Eu escolhi trabalhar como bibliotecária, como professora hoje, né? Mas essa área social que me encanta, essa área que mexe com o outro, esse encostar o dedo, o meu dedo no seu, né? E sair faísca, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito nesse poder da literatura, porque todo mundo que se torna um leitor se torna alguém apaixonado. Você não concorda com isso? Sim, sim. E como não ser um leitor dentro de uma biblioteca, né? Então, na sua concepção, diz para gente qual é o papel da biblioteconomia nessa sociedade que você acredita e que você quer, porque você sempre quis, você sempre disse isso para mim, além de você dizer que queria trabalhar no museu, que você queria trabalhar num espaço social, num centros culturais, viver essa experiência, você sempre pensou no outro. Então, conta para a gente, você ainda continua a pensar no outro, né? Conta para a gente qual é a sua concepção de qual é o papel da biblioteconomia na sociedade para você hoje, nessa sociedade que a gente deseja. Sim. O papel da biblioteconomia é um papel político, de atuar por uma educação. É bem aquela questão, pela educação como prática de liberdade, sabe? Sim, Paulo Conseguir. Freire está aí, né? Viva Paulo Freire! Viva ele! E é totalmente politizar mesmo nossas ações, assim, é entender que a gente não é neutro, sabe? Que a gente não somos profissionais sem opinião, profissionais que estamos aqui na neutralidade, vendo o mundo acontecer e a gente só guardando. Não nasceu só para guardar livro, catalogar, classificar e registrar, que o nosso universo é muito maior, né, A Alice? gente tem um compromisso com a democracia, a gente Com a tem um compromisso sociedade. com uma sociedade mais justa, igualitária. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar constantemente, porque é constante, é uma luta constante mesmo. A gente não pode arredar o pé, assim. Porque a gente precisa entender quanto vale para alguém essa sociedade que não é leitora e quanto vale para todos uma sociedade leitora, né? E uma sociedade leitora, a gente começa na biblioteca escolar, né? Porque é a nossa primeira biblioteca, é o nosso primeiro contato, é a nossa primeira oportunidade, que muitas vezes o livro não está dentro de casa, mas tem que estar dentro da biblioteca da escola, e de uma forma que traz liberdade para a gente e que traz essa emoção, né, de pegar um conto e se apaixonar e entender a fantasia que vive dentro dele, mas também a nossa realidade, né? E é isso. O que mais você queria contar para a gente? Deixar algum recado? Falar o que você não disse? O que eu não perguntei? Fala aí, menina das cores. Eu quero dizer para as pessoas darem chance para a biblioteconomia, para as bibliotecas, sabe? Porque
é transformador demais para a sociedade e para as pessoas individualmente também. Você vivenciar esse universo e poder se conectar com pessoas que também se conectam com esse universo é engrandecedor, é transformador, revolucionário, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E quero dizer para as pessoas que estão aí entrando na faculdade ou estão querendo trilhar esse caminho, que façam se tiverem com o coração aberto mesmo, sabe? Porque, de fato, nenhuma profissão é para todo mundo. Você não é obrigado a gostar de biblioteconomia e querer se satisfazer com as práticas da biblioteconomia. Mas que se você se propor a isso, faça com vontade, com respeito pela profissão, sabe? Faça com um propósito. Com amor, né? O amor inteiro disso, né? A gente vê o brilho nos olhos de quem gosta daquilo que faz, né? E é tão feliz para o outro que te vê, como é para você também. Então é isso, fica quem tem que ficar. Mas se ficou, faça da melhor maneira que você puder, né? Sim, porque é tão nocivo ter pessoas que ficam denegrindo a imagem da profissão e do profissional e que ficam dizendo coisas ruins, sabe? Você tem o direito de ser feliz em outra área também, você tem o direito de fazer outras coisas da sua vida, então corra atrás do que você quer, sabe? Não fique numa área em que você está infeliz. Mas se você ficar, por favor, tente ser feliz de qualquer maneira. Né? Dê o seu melhor, né? Seja sempre o melhor para você e para os outros. Porque não dá para ser morno, ou é quente ou é frio. Morno não dá, né? Porque fica ruim para quem está e para o outro com quem você convive, né? Mas diz para a gente, deixa seus contatos, onde a gente pode te encontrar, o que mais que você quer falar, quer dizer uma poesia, quer indicar um livro, quer falar mais alguma coisa, o espaço é do aluno para dizer por onde você anda e por onde você quer andar. Ok. Eu vou indicar um livro aqui, já que eu posso, que é... É da Silva Castrilon, o livro, Direito de Ler. É um livro muito legal, muito interessante, dá para entender bastante essa questão da leitura e de como é uma questão política e também uma questão de coração. E eu vou deixar os meus contatos. O meu perfil, ele é aprofundar com aprofunde.ar e o meu e-mail é aliceidalia@gmail.com. Quem quiser entrar em contato. Então, Alice, a gente quer agradecer a sua participação, dizer que foi um prazer estar com você, você com toda essa sua alegria, com toda essa sua vontade, com todo esse teu gostar pela biblioteconomia, certamente contagia muita gente. A gente vai se despedir do público e dizer que a gente encerra essa gravação convidando vocês a escutar 1, 2, 3 vezes e muito mais por onde você anda.